Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Tiago e hoje nós estamos aqui para falar do último presidente da ditadura civil-militar brasileira, presidente aí da linha moderada, João Batista Figueiredo. Começar com algo bem interessante. João Batista Figueiredo é um cara que colecionou frases aí muito famosas e que mostravam ali o quanto ele era um cara um tanto quanto grosso, para não dizer outras coisas. Vamos dar uma olhadinha em algumas frases. Olha só. A solução para as favelas é jogar uma bomba atômica. Juro que farei desse país uma democracia. E de fato o Brasil voltou para uma democracia no governo dele. Eu cheguei e as baianas já vieram me abraçando. Ficou um cheiro insuportável. Cheguei no hotel, tomei 3, 5, 7 banhos e aquele cheiro de preto não saía. Gente, essa é a frase do presidente Figueiredo, hein? Prefiro o cheiro de cavalo do que o cheiro do povo. O turco não sentará no lugar de maneira nenhuma. Aqui ele está falando sobre o Paulo Maluf, tá, pessoal? Logo eu vou comentar sobre ele. Um povo que não sabe nem escovar os dentes não está preparado para votar. Essa frase é com relação ao movimento das diretas já e a emenda Dante de Oliveira. Quem for contra a abertura, eu prendo e arrebento. O presidente Figueiredo é o presidente da abertura, é o último presidente da ditadura civil-militar, como eu disse para vocês. Antes da gente falar da abertura, vamos falar um pouquinho da questão econômica. Economicamente, as coisas vão muito, mas muito mal. Por quê? Tivemos uma nova crise do petróleo em 1979, crise ali que foi resultado da Revolução Iraniana, né, da ascensão aí dos xiitas ao poder no Irã. Vale lembrar que nós tivemos também uma guerra no começo da década de 80, a guerra ali entre Irã e Iraque, e tudo isso pressionou muito o preço dos combustíveis. Começou a faltar combustível aqui no Ocidente, faltar combustível no Brasil. Não é à toa que é nesse momento que nós tivemos um grande avanço nos estudos para a obtenção de um novo combustível, né? Esse combustível é o etanol ou o álcool. A dívida externa brasileira ela vai explodir nesse momento, vai explodir mesmo. Nós teremos uma dívida externa que vai chegar ali ao final do governo Figueiredo a quase 100 bilhões de dólares. Vale lembrar que quando ele assumiu o poder, pessoal, essa dívida externa ali no ano de 79 estava em 50 milhões, ela dobrou de tamanho. E quando os militares assumiram, ela estava em 3 bilhões. Então, do início ao fim da ditadura, nós tivemos um aumento de 3 para 100 bilhões praticamente, ok? É um momento, pessoal, onde nós vamos ter uma enorme dificuldade para obter empréstimos no exterior e um grande fracasso aí do Plano Nacional do Desenvolvimento que estava na sua terceira fase, ok? O FMI até ajuda o Brasil, mas exige ali uma série de medidas de arroxo salarial, de redução de gastos públicos, que vai pressionar ainda mais a sociedade que já não vai bem. De 81 a 83 nós tivemos uma fase terrível que ficou conhecida como estagflação, uma junção ali de estagnação econômica e inflação. Então a queda na renda do trabalhador é brutal, a inflação ela explode e o nosso PIB entra em recessão. Dá uma olhadinha aqui nessa tabela para a gente analisar aqui o que está acontecendo. Primeiro, dá uma olhadinha no ano de 73, pessoal. 13,6 de PIB. Dá uma olhadinha agora em 79. Esse PIB está crescendo em 6,4. Em 80, ó, já é Figueiredo, hein, pessoal? 7,2%. Número elevadíssimo. Agora olha em 81. Menos 1,6. Ele cresce um pouquinho, 0,9 em 82. Em 83, gente, ele cai 3,2%. É um número realmente surreal para o que tinha acontecido nas décadas anteriores. Óbvio que hoje, por conta das crises que nós estamos vivendo, principalmente por causa da pandemia, os nossos números também são negativos, mas aqui era algo que surpreendeu bastante os brasileiros diante aí de um período anterior, na década de 70, onde o crescimento, como vocês estão vendo, havia sido realmente muito grande. Diante dessa situação, já com o AI-5 revogado, a sociedade começa a se reorganizar para lutar contra a ditadura. É no governo Figueiredo que surge o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. E nós tivemos uma série de greves e manifestações. Destacamos sempre ali as greves no ABC Paulista, né? A greve controlada ali pelo Sindicato dos Metalúrgicos, que era liderado ali pelo ex-presidente Lula. No governo Figueiredo,
nós vamos ter uma inflação, pessoal, realmente terrível. Dá uma olhadinha na inflação. No ano ali que ele assume o poder, a inflação no Brasil está em 77%, 1979. Ele deixa o poder, a inflação está em 242%. Esse momento histórico, pessoal, é um momento histórico também da abertura. Essa abertura ocorre, então, diante dessa crise econômico-social, que foi enorme, e é óbvio que essa crise econômico-social também serviu para pressionar o fim da ditadura militar. Então nós vamos ter a assinatura da Lei de Anistia no ano ali de 1979, no dia 27 de junho. A Lei de Anistia, ela é fruto de uma pressão da sociedade, ok? A sociedade civil ali, através até de times de futebol, como o Corinthians, que você está vendo aqui a imagem, pedia ali amplamente a anistia. As pessoas foram para as ruas, fizeram manifestações e ela veio. Uma anistia ampla, geral e restrita. Vale lembrar, pessoal, que pessoas que cometeram crimes de sangue não foram perdoadas, assassinatos, por exemplo, né? Só que nós tivemos também o perdão não só dos perseguidos politicamente, cantores, artistas, de forma geral, políticos, professores, puderam voltar para o Brasil, foram perdoados, mas nós tivemos o perdão, gente, dos agentes de repressão, dos torturadores. Nós tivemos o perdão aqui aos assassinos que cometeram crimes aí contra a população brasileira em nome do Estado. Então, essa anistia, pessoal, aqui no Brasil ela não foi revista, ok? Coloquei um quadro aqui bem interessante para a gente analisar. Dá uma olhadinha, ó. Na Argentina, em 2005, nós tivemos a revogação da lei de anistia, que protegia os militares, e eles passaram a responder pelos crimes. No Chile, foi feita uma lei de anistia, também em 79, que foi revista em 2008, que permitiu a punição aí de quem torturou, matou e ocultou cadáveres. No Uruguai, ó, nós tivemos a anulação da lei de anistia deles em 2011. No Peru, nós tivemos essa anulação em 2001. Na Colômbia, nunca tivemos uma lei de anistia formal. El Salvador começou a analisar os seus crimes em momentos ditatoriais em 99. E na Guatemala, nós tivemos uma lei de anistia ali, exceto para genocídios. Então, o Brasil, pessoal, fica nesse conjunto de países aí que não promoveu a punição aos seus torturadores, aos seus assassinos durante a ditadura, ok? Diferente de vizinhos como o Chile, a Argentina, que a gente acabou de ver aqui, e o Uruguai também. Esse processo de abertura também, pessoal, além da lei de anistia, contou com uma reforma partidária. Essa reforma partidária, pessoal, ela é extremamente paradoxal, porque óbvio que a permissão da existência de mais de dois partidos políticos é um ato democrático. Então você tem o direito de se associar com quem você tem mais afinidade ali ideológica, política. Mas vale lembrar, pessoal, que o regime militar sabia que ia tomar uma surra aí na eleição que estava por vir para governador e seria ali parte do processo de abertura uma eleição direta. Então olha o que acontece, ao fim do bipartidarismo, o Arena passa a se chamar Partido Social Democrático, PSD, e o MDB, ele não vira um partido só, que é o PMDB. Ele vai se fragmentar em 4 partidos. O Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, que hoje é só MDB. O Partido Trabalhista Brasileiro, da Ivete Vargas. O Partido Democrático Trabalhista, o PDT, que era o partido do Brizola e dos antigos trabalhistas ali históricos. E o Partido dos Trabalhadores. Então o que acontece na eleição? Fragmenta os votos. Então o cara que ia votar no Arena, o eleitor que ia votar no Arena, ele vota no PSD. Agora, a pessoa que ia votar no MDB, ele tem 4 partidos para votar. Então, o voto da oposição ele vai se fragmentar, ok? Mesmo assim, pessoal, nós vamos ter nas eleições diretas para governador de 1982 a vitória da oposição em 10 dos 22 estados aqui que nós tivemos processo eleitoral. E vitória principalmente nos estados mais populosos aí e mais ricos, certo? Então está muito claro que a população não quer mais a manutenção do regime militar. Ah, mas teve 12 ali estados que a Arena venceu. Sim, pessoal, estados mais pobres, onde o governo federal estava muito presente. Mas um outro recado muito claro que foi dado aqui para a ditadura foi a eleição para a Câmara de Deputados, onde nós tivemos a maioria de
deputados da oposição agora eleitos para o legislativo. Vale lembrar que a linha dura nesse momento tenta evitar essa abertura. Nós tivemos uma série de atentados terroristas da direita aqui a favor dos militares, explodiam bancas de jornais que publicavam periódicos favoráveis à democracia e ao fim da ditadura. O maior dos atentados foi o atentado no Rio Centro, que acabou vitimando 2 militares. Foi um grande escândalo, tentaram ali colocar ali como crime feito pela a esquerda, mas rapidamente se descobriu ali que quem cometeu esses crimes foram os militares. Então ficou muito ruim a situação ali da ditadura nesse momento. Diante da eleição direta para governador em 82, começa ali uma campanha muito forte com imensa participação popular, que é a campanha das diretas já. A campanha das diretas já contou com uma ampla participação da sociedade civil, artistas, intelectuais, políticos, o time do Corinthians com a democracia corintiana e a exigência ali do retorno da eleição para presidente de forma direta. Vocês viram aquela frase que eu falei no início dessa videoaula do Figueiredo falando ali que o povo não sabia nem escovar o dente e queria escolher o presidente. Então nós teremos uma série de comícios. Aqui em São Paulo o comício contou com mais de 1 milhão de participantes, né, segundo os organizadores, e vai ser votada a emenda Dante de Oliveira. A emenda Dante de Oliveira, ela permitiria o quê? O fim da ditadura militar, já com a eleição direta para 85. Só que ela não é aprovada, pessoal. Ela não é aprovada principalmente por quê? Porque o líder do PSD, que era o José Sarney, retirou a maior parte dos deputados do plenário. E aí, mesmo sendo vitoriosa, a emenda não conseguiu ali o número necessário de votos para poder aprovar a eleição direta já em 85. Devemos encarar como uma derrota, então, o movimento das diretas já? Claro que não, pessoal. Por quê? Milhões de pessoas nas ruas pedindo a volta da democracia, isso mostra que a população está descontente com o regime militar, está descontente com a ditadura. As eleições de 85 acabaram sendo, então, indiretas. Nós tivemos ali uma cisão no partido que apoiava o regime militar. Essa cisão fez ali com que o seu antigo líder, José Sarney, aquele mesmo que retirou os deputados e impediu a vitória da emenda Dante de Oliveira, que daria eleição direta para presidente em 85, José Sarney cria ali a Frente Liberal, futuro PFL e hoje Democratas, e vai ali formar um grupo com o PMDB chamado Aliança Democrática. Então, de um lado, nessa eleição, nós temos a Aliança Democrática, cujo candidato é o Tancredo Neves, um cara extremamente moderado, o avô do Aécio Neves, aí, o antigo candidato a presidente. E como vice, o José Sarney, aquele mesmo que militou a favor da ditadura a vida toda e agora estava do lado ali dos a favor da democracia. E o PSD indica como candidato o Paulo Salim Maluf, ex-governador aqui de São Paulo, envolvido em vários casos aí de corrupção. Aquela frase do Figueiredo que eu falei para vocês, o turco não sentará no meu lugar de maneira nenhuma, é por conta disso. Ele foi candidato a presidente aqui de forma indireta. Teve campanha eleitoral, eles excursionaram pelo Brasil todo e o Tancredo acabou vencendo ali com ampla maioria. Só que teve um problema, né, pessoal? Qual foi o problema? Tancredo Neves, pessoal, ele estava já doente durante a campanha. Antes ali da posse, um dia antes da posse, ele passou muito mal numa catedral em Brasília e acabou sendo internado. De Brasília ele foi transferido para São Paulo. Tentaram até manipular ali as informações e como o Tancredo estava realmente. Essa foto que vocês estão vendo, ela é praticamente surreal, porque o Tancredo está muito mal, mas eles estão tentando disfarçar, falando que ele está bem. A ideia aqui é passar ali a sensação de que ele vai assumir para pressionar pelo fim da ditadura, para evitar uma possível intervenção aí novamente dos militares, mas ele não estava bem. No dia 21 de abril, ele acaba morrendo aqui em 85 e quem acaba assumindo a nossa presidência é esse filhote da ditadura, José Sarney, e é um ex-apoiador do regime militar que será incumbido aí o papel
de promover a redemocratização do Brasil, e o Sarney promoveu essa redemocratização mesmo com graves problemas econômicos. Mas esse é um assunto para outra videoaula, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.